Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que alegria estar com vocês, e vou estar com vocês de novo em Caldas Novas. Vai ser benção, fazer essa loucura mesmo, vou sair do Rio de Janeiro, correndo, tive que pedir pro pastor lá, pastor, deixa minha esposa finalizando o encontro aqui, e eu saio correndo, vou chegar em Brasília, pegar um carro, correr para Caldas, não passo de 180, não pode, né, pastor? 180 é o máximo, né? Pronto, é o máximo. Para chegar lá a tempo, estar com vocês, mas vai ser muito especial. Gente, mostrar para vocês bem rapidinho, para quem não conhece a minha família, tem um bannerzinho da minha família aí. Essa é a minha turminha. Nós vamos atualizar essa foto logo logo, porque agora eu já tenho 4 netos, e em dezembro estou indo para a quinta, vai ser 3 moças e 2 rapazes. Mas hoje tá assim, esse menino continua solteiro, estou orando para ele casar, me ajuda. O Josué é o último para ter libertação total e finalmente prosperar. Porque depois que todo esse menino sai de casa, irmão, o dinheiro sobra, né? Mas o Josué ainda é forte, come muito, gasta. Então tem o Josué, 21 anos, é uma bênção, é um menino de Deus. Depois vem meu filho e minha nora, que são pastores da nossa igreja lá em Brasília hoje, pastores referência. Tem o Noah, que já está com 3 aninhos, e o Oliver, que está com 8 meses, aí não está na fotinho. Depois vem minha filha e meu genro, ela mora na Itália, meu genro é italiano, e ela que vai ter a neném agora, a Sofia, em dezembro, ali pelo dia 10, 13 de dezembro. A gente está indo para lá, para o nascimento da Sofia, vamos ficar lá quase 2 meses para ajudar ela com a neném. Depois vem meu genro e minha filha, e a minha netinha Miley, e já tem mais uma princesinha, a Serena, que está com, acho que 6 meses mais ou menos. Então, essa é a nossa turminha, e a minha esposa linda, a pastora Marina Vasconcelos, e a gente está fazendo esse ano 32 anos de casado, graças a Deus. Então, nossa rede social mais forte é o Instagram, @família de sucesso, aí tem o canal do YouTube com muito conteúdo, tem o site, e todo mundo aí, pastor, só o Josué que sonha também, não chegou a hora dele ainda. Agora, quem é casado aqui? Deixa eu ver quem é casado. Então, o próximo banner é para você, que é casado. Pode passar. Tem outro banner aí com QR Code. Pronto. Eu tinha um perfil pessoal meu, que eu criei ele só para falar de futebol, falar política, né, essas coisas. Mas eu mudei esse perfil tem uns 2 meses, e ele hoje está dedicado a falar da questão da intimidade sexual do casal. Então esse perfil aí, a gente só fala de sexo para o casal. Então eu te aconselho a entrar lá, eu creio que vai abençoar o seu casamento, abençoar a sua vida íntima, melhorar, resolver problema, e aí conteúdo desse Instagram é só sobre essa parte da intimidade sexual. Sábado agora, pela primeira vez, eu dei uma palestra no Congresso de Mulheres da nossa igreja sobre a questão da intimidade sexual só para mulheres. Eu acumulei 30 anos ouvindo os homens e as mulheres. Ah, pastor, estou com falta de desejo. Ah, por que no namoro a gente pegava fogo e agora não é assim? Minha mulher isso, minha mulher aquilo, minha mulher aquilo. Juntei tudo isso, preparei uma palavra só para mulheres e dei agora, gravei. E é o primeiro conteúdo nessa área só para mulheres. E eu criei um QR Code e falei para as mulheres, agora vocês vão me mandar o que vocês querem que eu fale para o marido de vocês. E elas me mandaram, mas me assustou, porque o que eu vi até agora, a reclamação número 1 é que os homens não tomam banho e não escovam o dente. Aqui não? E uma sexóloga colocou embaixo, pastor, essa reclamação que eu ouço também. Será que os caras estão fedendo e eles não vê? Acostumou com o fedor deles, será? Meu Deus do céu, eu não acredito que os caras... Eu gravei, o último vídeo que eu gravei, eu falei, irmão, seja homem, seja macho, mas não seja porco, né? Então tem esse conteúdo aí para vocês, tá bom? Agora, quem tem filhos que não casaram ainda, ou se tem solteiros aqui hoje, como saber quem é a pessoa certa para eu me casar, para o seu filho não casar errado, e para você não ter um genro e uma nora endemoniado.
Para onde está indo o seu dinheiro? Sobre finanças, como administrar, prosperar. Se tem alguém gastando muito em casa, te aconselho a levar isso aqui, vai te ajudar a administrar melhor. Meus filhos me tiram do sério e agora o que eu faço? Pastor, meu filho é pequenininho e eu não quero ter trabalho com ele na adolescência. Meu filho está adolescente, está me dando dor de cabeça, pastor, não obedece, o que eu faço? Esse livro vai te ajudar. A gente tem 4 filhos, todos servindo a Deus. E eu quero falar rapidinho de 2 lançamentos. O meu 4º filho, que é o Josué, que eu falei para vocês ali, ele é do coração, ele é adotado, a gente adotou ele com 3 aninhos. E ele tem 21 anos e ele escreveu, agora tem 1 ou 2 meses, o livro Minha Adoção, onde ele conta a história dele e, além da história ser linda, emocionante, abençoar, edificar, tem 2 detalhes nesse livro. Primeiro, mesmo que o seu filho não seja adotado, o Josué trata muito aqui da questão da identidade do jovem e do adolescente. E essa é uma área que está sendo muito atacada nos dias de hoje, sobre a identidade, né, quem você é, e etc. Além disso, ele faz um paralelo lindo, porque o final do livro é ele falando que no final das contas, todos nós somos adotados, né? Todos nós somos adotados. Jesus foi adotado por José e nós somos adotados por Deus. E ele fala sobre a questão também da filiação e de algumas pessoas que têm dificuldade de se enxergar como filho de Deus. Então, um livro muito bom que Deus deu para ele. E para as mulheres, a minha esposa lançou O Poder de Desacelerar e Entrar no Modo Descanso. Então, um livro que eu creio vai abençoar muito você, mulher, e você, homem, que tem uma mulher muito acelerada, que quer ela mais calma, compra 3, espalha pela casa. Vamos abrir a Bíblia, queridos, em Provérbios, capítulo 28, verso de número 23. Provérbios 28, 23. Que diz assim: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Gente, eu não tenho dúvida, na minha experiência de vida, na minha experiência com família, trabalhando com casais e famílias no Brasil, no mundo, que uma palavra-chave, uma palavra fundamental para você ter uma família equilibrada, uma família de sucesso, uma família abençoada, isso é um fundamento, é um pilar, é a palavra equilíbrio. Quando a gente desequilibra, quando a gente vai muito para um lado, muito para o outro, isso não é saudável, isso não vai ser bom para o casamento e para a família. Quando você vive excessos, né, você vai para extremos, deve ser uma exceção. Tipo, pastor, eu era alcoólatra quando eu me converti e hoje eu sou radical, nem biotônico Fontoura, nem bombom com licor, 0. Parabéns. Esse excesso, esse extremo, para o seu caso, é válido, mas é uma exceção. Pastor, nós estamos passando uma situação financeira em casa delicada e estamos determinados por um período de tempo a não gastar nada, é pão, é manteiga, é ovo, é isso, é firme o propósito. Ok, o problema vai passar e você vai voltar ao equilíbrio financeiro. Mas fora de momentos ou casos bem pontuais, não é bom quando a gente é extremista, quando a gente vai para lugares que não são o lugar do extremo. A gente vai pegar então como exemplo para mostrar para vocês, eu quero falar alguns textos e falar de Jesus, que Jesus era uma pessoa equilibrada. A Bíblia fala que Jesus, ele descansava, está escrito, que ele ia a festas, comia, bebia, conversava, orava, dormia. Olha a imagem
das pessoas que não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, qual era a imagem? Então você imagina que Jesus, ele deveria ser aquela pessoa que a roupa dele, o jeito dele, a fala dele, deveria fazer todo mundo olhar e dizer, não, ele é um Deus. Mas não era assim que eles viam Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Veio João, que não comia, nem bebia, e vocês dizem, tem demônio. Veio Jesus, o Filho do Homem, que come, que bebe, e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, quando eles olhavam Jesus, eles viam uma pessoa, mas ele só vive em churrasco. Mas ele só vive em festa. Então, você vai ver que a visão que eles tinham de Jesus era a visão de uma pessoa normal, de uma pessoa que vivia a vida. Você imagina Jesus, ele está lá expulsando demônio, curando, de repente alguém passa por ele e fala assim, vai ter um casamento, você pode ir? Fala, eu vou na festa de casamento. Jesus está lá, levando o evangelho, ele tem pouco tempo, 3 anos, fazendo a obra de Deus, um monte de gente demoniada, um monte de gente doente, e ele fala para os discípulos, vamos dar uma parada, vamos para um lugar secreto e vamos descansar. Quero fazer uma pergunta para vocês, queridos. Enquanto Jesus pegou os discípulos, foi para um lugar sozinho e ele descansava, tinha gente sofrendo? Tinha gente doente? Demoniada? Você não ouviu o evangelho? Sim. Mas ele parou e descansou. Ele estava no barco, indo para um lugar, vento e tal, e o que Jesus fazia? Dormia. Mas também acordava de madrugada. Mas também a Bíblia diz que ele tinha tanto trabalho em momentos do ministério com os discípulos que ele não tinha tempo nem para comer. Então ele equilibrava. Horas que ele trabalhava intensamente, hora que ele parava para descansar. Hora que ele estava lá ensinando na sinagoga, hora que ele ia para a festa de casamento. Ele conseguia equilibrar. Eu prefiro sem música, gente. Obrigado, viu? Ele conseguia equilibrar os momentos, ele conseguia fazer com que a vida andasse de uma forma equilibrada. Então, um dos maiores segredos na vida é equilibrar. Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pode trazer algo que é fundamental para qualquer relacionamento, especial familiar. Qual é? Existe uma coisa dentro de um relacionamento na igreja, nos amigos, e agora eu quero falar de família, que nós temos que aprender de uma vez por todas. Alguns têm que entender, lembrar, e os mais novos aqui têm que aprender isso. O que é? É impossível estar num relacionamento onde em algum momento você não vai ter que confrontar a pessoa. Em que em algum momento você não vai ter que falar uma verdade para ela que ela não gosta de ouvir e que ela não quer ouvir, mas ela precisa ouvir. Esses momentos, eles são inevitáveis. Você vai ver na Bíblia, Apocalipse 2, 4, 14, 24, Jesus dizendo, tem porém contra ti. Ele está falando com a igreja e ele elogia a igreja e ele usa uma expressão, tem porém contra ti. No meu relacionamento com você, isso está bom, isso está bom, isso está bom. Tenho, porém, contra ti isso daqui. Então você vai ver que Deus usa essa expressão. Tem algo que precisa mudar. Tem algo que precisa melhorar. Isso acontece. Jesus, em Marcos capítulo 9, ele tem uma bronca, uma briga com os discípulos, porque o pai leva um menino endemoniado e ele dá para os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E olha quando Jesus chega, irmãos, olha que palavra dura. Ele diz assim, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Então imagina a cena. Jesus chega, eles estão discutindo. O que vocês estão discutindo aí? Estavam os fariseus e os discípulos discutindo. Aí o pai do menino fala, não, é porque eu trouxe meu filho endemoniado e eles não deram conta de expulsar o demônio. Jesus podia ter dito, não, mas é porque eles estão em treinamento ainda. Jesus podia ter dito, eles são seminaristas ainda. Não, sabe o que é? Porque eu estou ensinando. Podia chegar depois num canto e falar, uai gente, como é que vocês não expulsam um demônio depois de tudo que vocês viram? Eu já ensinei para vocês. Mas na hora que o pai diz para Jesus que os discípulos não deram conta de expulsar o demônio, Jesus, na frente de todo mundo, vira para os discípulos e fala assim, vocês não são crente coisa nenhuma. E depois fala assim, até quando eu vou ter que estar com vocês? E Jesus diz, até quando eu terei que suportar vocês? Tragam o menino.
Ô, pastor Samuel, fico pensando se Jesus pregasse nas nossas igrejas hoje em dia. Porque se Jesus fala isso para essa geração hoje, todo mundo saía da igreja de Jesus. Mas quando a gente dá uma bronca no púlpito, prega uma mensagem dura, o povo troca de pastor e de igreja. Mas e se for Jesus, vai trocar de Jesus? Mas a palavra de Jesus, na frente de todo mundo, foi: até quando estarei com vocês, até quando eu terei que suportar vocês, vocês não são crente coisa nenhuma. Então, você vai ver que a necessidade de confrontar, a necessidade de dar um feedback, a necessidade de falar algo que as pessoas não gostam, não querem ouvir, ela vai acontecer, não tem jeito. Relacionamento, acontece isso, dentro de casa acontece isso, marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos. Eu estou falando tudo isso aqui para que não tenha nenhuma dúvida da necessidade, da legitimidade de repreender alguém quando for necessário. Quem entendeu, diga amém. Olha o que a Bíblia diz, para poder a gente terminar essa partezinha inicial aqui, a introdução. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? Eu vou repetir isso aqui depois. A Bíblia está dizendo que até para a justiça e para a sabedoria não deve haver exagero. Tem que ter o quê? Equilíbrio. Então, todo mundo entendeu que tem horas na vida que a gente vai ter que chamar a atenção do outro, sim ou não? Agora olha aqui para mim, que agora é que eu vou começar a mensagem. Olha para mim. Contudo, o fato de você poder, em alguns momentos, dever, chamar a atenção de quem mora na sua casa com você, isso é legítimo, vai acontecer, tem que acontecer, mas o fato disso poder acontecer, não te dá o direito de ser uma pessoa chata. Por isso, o tema da minha mensagem hoje é: sempre chato, nunca chato ou às vezes chato. Quem é você? Pergunta aí para quem está do seu lado. Sempre chato, nunca chato ou às vezes chato. Quem é você? Agora eu quero combinar com vocês uma coisa. Vamos fazer um combinado. Eu vou começar agora a pregar de verdade, mas eu já prego essa mensagem há algum tempo e eu sei a reação das pessoas. E eu queria combinar com você, apesar de que toda vez que eu combino isso, sempre alguém quebra o combinado, mas pelo menos a maioria vai cumprir. A partir de hoje, nesse culto, não nos outros cultos de quarta-feira, não pode dizer amém, nem fala Deus. Porque senão vai dar briga. Porque eu vou falar uma coisa, amém! Está na cara que é para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, né? Fala Deus! Vai falar. Inclusive com você, tá bom? Então, eu quero te pedir, por favor, não fale hoje, só hoje. Amém, glória a Deus, fala Deus, não fale. Segunda coisa, lute contra a vontade de fazer assim, no meio da mensagem. Lute contra isso. Você vai ter muita vontade de dar aquela olhada, né, de dar aquela cutucada, assim, olhar só para mim, né? Olha para mim, fica naquela convicção, Deus vai fazer, Deus vai falar, a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Amém, gente? Então vamos lá. Mas nunca, todo lugar alguém não aguentou e olhou. Vamos ver se aqui vai ser diferente. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar com aquelas pessoas que são sempre chatas. Quem é o sempre chato dentro da nossa casa? Sabe aquela pessoa dentro de casa que durante a semana, o mês, durante o dia a dia, é aquela pessoa que reclama todo dia. Todo dia ela tem algo para reclamar, brigar, cobrar. Ela é aquela que pega no pé, é aquela que corrige o tempo todo, exige o tempo todo.
Essa pessoa é aquela que repete, repete, repete. Ela usa expressões: quantas vezes eu vou ter que falar? Até quando eu vou ter que repetir? E aí é aquela história, já te disse para você não sentar na mesa assim. Pega a toalha, tira o uniforme, e fala, e briga, e reclama. É porque esqueceu, é porque sujou, é porque derramou. E ela fala, 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 fala e repete, repete. Todo santo dia, alguém na casa ou alguém está ouvindo algo que precisa mudar, melhorar, que sempre, 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 sempre está fazendo errado. Essa pessoa, normalmente, ela está morrendo ou matando. Morrendo é aquele temperamento que quando todo mundo está fazendo errado, ela diz: vocês ainda vão me matar. Mas tem aquela que é mais braba, mais colérica, e quando o povo está fazendo errado, ela diz: eu vou matar vocês. Então, ou ela está matando alguém, arrancando o fígado de alguém, ou alguém está matando ela. Então essa pessoa é aquela que fica reclamando, brigando, pegando no pé. Vamos falar uma verdade sobre o sempre chato. O sempre chato, ele, na grande maioria das vezes, está certo. Essa pessoa exigente com todo mundo da casa, essa pessoa que é exigente com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, eu não sei quem é da casa, sempre normalmente tem um, que está pegando no pé, reclamando, reclama, 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 repete, repete, repete. Ela, na verdade, ela é primeiro exigente consigo mesma. Então ela erra menos, ela esquece menos, ela é mais organizada, ela não é de perder as coisas, ela não é de ser incoerente no que está. A maioria não é incoerente. Então ela exige, mas ela faz. Ela exige porque, na verdade, ela consegue ser e fazer assim. Então a verdade sobre esse tipo de gente é que, na maioria das vezes, eles estão certos e o outro está errado. Ele erra bem menos do que a maioria da casa. Mas o que acontece que eu quero falar com você hoje? Eu quero explicar para você hoje que o método que você está usando para tentar mudar, para tentar melhorar quem mora na sua casa, não está funcionando. E como é que eu sei que não está funcionando? Simples, porque depois de tantos anos você continua chato. Se a sua chatice, se a sua reclamação e se a sua repetição mudasse alguma coisa, já tinha e você não precisava continuar chato. Se você tem anos falando, anos brigando, anos reclamando, anos repetindo e continua sendo chato, é porque o que você está fazendo não está o quê? Me ajuda. Funcionando. Ainda que, por favor, olha para mim, ainda que você tenha razão e ainda que a sua intenção é a melhor. Pastor, não posso deixar esse menino ser bagunceiro desse jeito, não posso deixar essa menina esquecer tudo pelo caminho, não posso deixar. Tá certo, sua intenção é ótima, sua motivação é correta, a pessoa realmente, na maioria das vezes, está errada, você está certo, mas o método não está te dando resultado, porque pouquíssima coisa mudou ou quase nada. Então não está funcionando. Então, o que está acontecendo? Essa cobrança, essa briga, essa repetição, essa reclamação, ela está desgastando o relacionamento. Melhor das intenções e você certo. Você está lá cobrando, brigando, exigindo, repetindo, com toda a razão. O que está acontecendo? As pessoas, elas estão se afastando de você. Elas não querem ficar perto. O clima fica chato,
fica pesado, você fica como o mal da casa, entendeu? Todo mundo fica, poxa, mas toda hora você reclama, mas você está errado, tá mesmo. Só que o que você está fazendo não está dando resultado, não muda. Por quê? Porque nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E como seres emocionais, toda vez que alguém ataca a gente se defende. A gente não quer receber. E a defesa vai fazer com que a pessoa se feche para o que você está fazendo. Então, o que está acontecendo é o seguinte: você briga, você reclama, você repete e você está deixando a casa literalmente estressada e você também está estressado. Porque todo dia você está num clima de briga. Todo dia você está num clima de, poxa vida, eu já falei, mas de novo, quantas vezes? Então para pensar o resultado de como você está fazendo e o que você está fazendo. Resultado é você mesmo. O tempo inteiro, as pessoas tristes, chateadas, mesmo que você tenha razão, e não estão mudando. Então, o resultado é nada muda, você fica mal e as pessoas ficam mal. Qual é o meu conselho para você hoje? Relaxa. Se acalma. Não adianta fazer do jeito que você está fazendo. Já vou falar o que você tem que fazer, mas por enquanto só quero mostrar. Não adianta. A palavra para você é compaixão e misericórdia. Por quê? Porque, pensa comigo. Quando Jesus, ele fala conosco alguma coisa sobre qualquer assunto, pensa comigo. Digamos que Deus falou para alguém assim: não quero que você namore essa pessoa aqui. Uma pergunta: quando Deus fala para alguém não namorar e a pessoa decide desobedecer, acontece isso, sim ou não? Acontece. Não, eu vou namorar, não entre na sociedade. Não, mas eu estou com vontade, eu vou entrar. E a pessoa desobedece a Deus. Deus falou com ela, Deus está certo, ela está errada. A motivação de Deus é proteger aquela pessoa de uma tristeza, de uma frustração, de um prejuízo. Mas a pessoa decidiu tomar o caminho dela e fazer. Pergunto para você, Deus fica atrás da pessoa assim: eu já falei, para, ei, fica? Não. Ele fala, a pessoa toma o caminho que ela quer, e Deus faz o quê? Se cala. Depois de um tempo, ele fala de novo. Através de uma profecia, de uma pregação, de um sonho. Se a pessoa não ouvir, Deus faz o quê? Se cala e depois de outro, mas a gente não. A gente fala para alguém o que ela está fazendo errado e fica. Já falei, vai repetir. Todo dia. Às vezes repete a mesma coisa no mesmo dia. Então eu estou te mostrando que nós temos um exemplo de Jesus, de Deus, de como fazer as coisas. Então está aqui. Então, caminho para você é lembrar: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Conselho da noite é, olha para mim, larga de ser chato. Segundo, nós temos o nunca chato. Quem é o nunca chato? O sempre chato está no extremo. Quem é o nunca chato? Ele está onde? No outro extremo. Quem está num relacionamento com o nunca chato, num primeiro momento, acha maravilhoso. Por quê? Porque o nunca chato nunca briga, nunca reclama, nunca nada. É maravilhoso, aparentemente. Porque se você leva ele para comer fora, a carinha dele é a mesma. Se você deixar em casa é a mesma. Se tratar com carinho, a carinha é a mesma. Se tratar com grosseria, a carinha é a mesma. Qual é o problema? O problema é que essa pessoa, não é que ela não sente, não é que ela não deixe de gostar ou não gostar. A questão é que por uma política de vida, por uma experiência de vida, por temperamento, seja lá o que for, ela assumiu algo diferente do extremo de lá. Ela prefere não falar, não brigar, nada disso, porque eu não quero problema, eu quero paz. E aí ela fica aqui e não demonstra o que quer,
não diz o que não gostou, não diz que não foi legal o jeito que fez ou deixou de fazer, que não cumpriu o combinado. Esse comportamento aqui, eu trabalho com casais e famílias há mais de 30 anos. Eu não conheço nada mais perigoso para destruir um casamento e uma família do que esse comportamento. Por quê, pastor? Porque esse comportamento é um comportamento de gente que, sabe aquela expressão? Engole sapo. E qual é o problema de quem engole sapo? É que um dia vomita os sapos. Um dia, quem fica aqui caladinho, só aguentando, só ouvindo, e não demonstra, sempre está com a carinha boa. Mas lá ele está só engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. Qual é o erro? Assim, o erro fatal dessa criatura. Ela está construindo uma bomba atômica. Sem saber. Por quê? Porque pensa comigo, eu estou casado com uma criatura dessa, que tudo que eu faço ou deixo de fazer, ela nunca expressa que não gostou, ela não cobra, não exige, não briga. Então, se eu brinco de um jeito com ela que ela não gosta, e ela nunca fala, eu vou continuar brincando. Se eu trato ela de um jeito que ela não gosta, ela não fala, eu vou continuar tratando. Por quê? Porque ela não transmite para mim que o que eu estou fazendo não agrada, é chato, é ruim. Quando eu ouço pessoas dizendo, irmãos, eu ouço de vez em quando isso, ai pastor, tão bom meu casamento, a gente nunca briga. Meu Deus do céu. Quando eu ouço isso, minha coluna arrepia na hora. Como que duas pessoas diferentes, imperfeitas, e o capeta tentando, não briga? Jesus brigou, os discípulos brigaram, irmão briga, mas o casal não briga. O que está acontecendo nessa casa? Tem uma criatura lá dentro que assumiu a postura do nunca chato. Sabe assim, as pessoas que... O que você quer comer? Qualquer coisa. Onde você quer ir? Onde você quiser. O que você quer fazer? Tanto faz. É uma ameba? Não tem desejo, vontade? Vamos comer pizza? Pode ser. Ah, não, japonês. Tá bom. Criação de filho. Posso, pai? Fala com sua mãe. Posso, pai? Fala com sua mãe. Mas você não decide nada. Ou então fala com seu pai. Você não decide nada. Eu posso querer agradar muitas vezes a minha mulher. E muitas vezes eu posso dizer, amor, tanto faz pra mim. Pode ser hoje pizza, pode ser hambúrguer. Amor, tanto faz, a gente no shopping, na casa da sua mãe. Mas tem um dia que eu falo, não, amor, hoje eu quero carne. Eu, nunca. E nunca reclama e nunca fala. O que acontece? Você, sem querer, está enganando ela e todo mundo. Está lá um pastor, pastoreando, esse casal, nunca vê a mulher brigar. Ou, estou dando um exemplo da mulher, pode ser qualquer um. Nunca vê a mulher brigar, nunca vê a mulher reclamar, nunca vê a mulher nada. Aí 15 anos depois, ela engoliu o sapo, caladinha, nunca falou para ninguém, nunca reclamou de nada. Aí ela procura, isso aconteceu comigo, ela procura e diz assim, pastor, vou me separar, eu não aguento mais. Aí a pergunta do marido, a pergunta dos filhos, a pergunta de quem convivia, a pergunta do líder é, o quê? Você não aguenta mais? Você nunca falou nada. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Esse tipo de gente aqui, é transparente. Quem aqui é sempre chato, nem tem dificuldade de dizer, pastor, eu sou chato mesmo. Entendeu? E aí todo mundo sabe, fica chateado, pesa o clima, mas todo mundo conhece. Agora esse aqui, ele chega um dia e fala, vou separar, eu não aguento mais. Todo mundo leva um susto. O que eu fiz? O que aconteceu? Eu penso, matou, adulterou. Não, é porque, mas aquilo ali foi que anos e anos. Sabe o que eu vou falar para vocês, irmãos, de coração? Nesses casos aqui, pastora, nem milagre. Tem que ser bilagre. Diante de Deus.
eu pego 10 casos de adultério, 7, 8 recupero. Eu pego 10 casos de problema de compatibilidade de gênero, 7, 8 recupera. Eu pego 10 casos de problema na área sexual, 8, 9 recupera. Eu pego no meu ministério, mais de 30 anos, 10 casos desse, eu vejo um recuperar. Um. Porque esse tipo de gente, quando explode, ele implodiu em. O dia que explode, buf, não tem mais jeito. Raríssimo recuperar. Então, aquele extremo é horrível. E esse extremo aqui é destrutivo. Porque a pessoa optou por não fala, não expressa, nada. Sempre está com carinha de Facebook. Foi grosso, não cumpriu o combinado, fez... Aí o dia que estoura, todo mundo leva um. Quem viu a atriz na televisão, num podcast, falando que de repente o marido saiu de casa e separou? A gente até colocou no seu Instagram. Nossa, todo mundo ficou assustado. O que aquele cara fez? Engoliu o sapo. O dia que explodiu, não teve mais jeito. Quem entendeu? Não pode ser sempre chato. Não pode o quê? Ser nunca chato. Parece ser bom, mas não é. Isso aqui é uma bomba atômica que é construída e quando explode, destrói tudo. Qual é o nosso objetivo então, pastor? O nosso objetivo é ser, às vezes, chato. Equilíbrio. Nem sempre e nem nunca. Outra pergunta. Eu falei para vocês que Apocalipse 2 tem vários textos, tem o porém contra ti. Falei para vocês que Jesus foi duríssimo com os discípulos, ao ponto de dizer, gente, eu não estou aguentando mais vocês. Mas me diz uma coisa, nos 66 livros da Bíblia, na história toda de Deus com a humanidade, de Jesus com a humanidade, a grande maioria das vezes, Deus está dando bronca ou Deus está dando abraço, amor, graça e misericórdia? Hã? Amor, graça e misericórdia. Um momento como esse de Jesus dar uma paulada nos discípulos é um versículo em todo o Novo Testamento. Você tem lá 3 versículos do tenho porém contra ti na carta de Apocalipse. Jesus, Deus não é essa pessoa que está o tempo inteiro brigando, cobrando, reclamando, exigindo. Ele faz, mas ele faz isso muito menos do que demonstra amor, graça e misericórdia. Por isso, eu quero dar um parâmetro para você. Ô pastor, eu nunca sou chato. Pastor, minha tendência, meu temperamento, meu jeito de ser, eu não gosto de falar, não gosto de brigar. Mas você descobriu hoje, se você fizer isso, uma hora esse trem vai explodir, vai acabar a família, vai acabar tudo. Então, a partir de hoje, vai mudar e você decide equilibrar e você vai ser chato. Pelo menos, no mínimo, uma vez no mês. Então, você vai pegar o seu celular e vai colocar para despertar todo dia, primeiro. Ou 10, ou 15, e vai falar, e vai aparecer assim, dia de ser chato. Dia de vomitar o sapo. Eu não posso guardar esse tanto de sapo por anos, então hoje eu preciso. Aí você chama a sua família e fala, gente, eu não gosto, esse tipo de situação me faz mal, então eu evito fazer, mas eu preciso fazer. E aí fala, porque quem nunca é chato é bom para guardar as coisas, viu? Ah, pastor, quando a gente tinha na lua de mel, lembra direitinho. Então você vai pegar e falar assim, olha meu querido, nesse mês eu pedi para você colocar no cesto de roupa suja. E você vai lá e joga o sapo do mês fora, passa o mês engolindo, joga fora, mas aquele que está no extremo de nunca ser chato, uma vez por mês, no mínimo, tem que jogar o sapo fora e falar o que não gostou para a família. Quem está entendendo, diga amém. E o sempre chato? Para o sempre chato é muito difícil, porque o sempre chato, ele é chato todo dia, várias vezes no dia. Né? Então o objetivo do sempre chato é ser chato só uma vez na semana. Se você for muito chato, 2. É o máximo, ninguém aguenta mais do que isso. Você tem que lembrar de Deus. O que eu falei? Deus fala e depois Deus deixa. Deus se cala. Não adianta. Está resolvendo o que você está fazendo? Não está. Eu já falei. Quantas vezes? Fecha a porta, abre a porta, não pisa. Ei!
não está adiantando. Você está estragando o relacionamento, está desgastando. Excesso de cobrança destrói relacionamento. Então, Jesus, eu vou juntar tudo. Você tem que se controlar mais. Deus, domínio próprio, meu Deus do céu. Não aguenta, Deus vai te ajudar. Ele faz, você vai aprender com ele. Aí você junta, quarta-feira é o dia, quarta-feira você... Aí fala, agora Jesus está na sua mão... E deixa. Imite Deus. Para de fazer o que você está fazendo. Deixa eu te contar uma história. Eu casei há 32 anos atrás. E na minha casa, o organizado, o chato, sou eu. Minhas cuecas do mesmo jeito, minhas roupas tem tudo virada para o mesmo lado, cor. Organizado. Imagina minha esposa. Bagunceira, irmão. Uma bagunceira com vontade. Limpinha, mas bagunceira. Eu tinha um escritório, não tinha nem computador, essas coisas. Era folha de chamex, arquivo. Eu podia sentar na minha mesa, fechar os olhos. Se você falasse assim, grampeador, borracha, lápis, caneta, minha chave no chaveiro, minha roupa no lugar. Até hoje, se eu faço uma viagem, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu tiro a minha mala, roupa suja, roupa que eu não usei, arrumo tudo, fecho a mala, guardo. Tudo meu é desse jeito. 30 dias de casado, mais ou menos, um mês de casado, eu vou lá no meu escritório para pegar o grampeador. Quando eu vou pegar o grampeador, não está lá. Para uma pessoa como eu, isso já é assim, como que o grampeador, que sempre está no mesmo lugar que eu uso, deixa aqui para nunca perder e nunca ter problema, não está aqui. Então minha esposa usou. Controle, tudo bem. Aí eu olhei no sofá, não estava. Em cima do arquivo, não estava. Em volta, não estava. Gente, eu podia ligar para minha mulher do trabalho e falar, amor, abre o arquivo, terceira gaveta, segunda pasta, tem um papel amarelo, o cara está passando para pegar. É assim. Aí eu cheguei, olhei em volta, não está no ambiente. Nossa, aí o nível de raiva aumenta. Mas é o primeiro mês de casado, beleza, está acontecendo. Controle. Eu dei um grito assim, né, na boa, assim, grito que eu disse assim, amor, ela, oi, cadê o grampeador? Ela fala, tá aqui comigo, tá na sala, deixei no quarto, que já era irritante, mas tudo bem. Ela fez assim, grampeador? Nossa, Deus, eu fiquei... Aí o sarcasmo entrou, né? Eu falei, amor, nós não temos filho, nem cachorro, nem gato. Eu nunca ouvi falar que demônios é grampeador. Só pode ter sido você. Vem cá, meu amor. Ela veio. Paninho de prata aqui, porque ela estava, acho que, fazendo almoço, alguma coisa. Ela chegou. Falei, querida, eu tenho um grampeador que fica aqui sempre, sempre, sempre. Eu sempre uso aqui. Antes de casar com você, ele estava aqui. Né? Sempre aqui, esse grampeador. Ó. Então você pegou ele, com certeza absoluta, e usou. Cadê ele? Aí ela ficou olhando assim, ela falou, eu acho que eu peguei mesmo, sabia? Mas assim, tranquila. Ela falou, eu estava no telefone, aqueles telefones sem fio, né, antigamente. Estava no telefone, eu peguei mesmo, amor. Ela fez assim, peguei, saí andando. Irmão, eu saí andando atrás dela, eu falava, não é possível, que ela não lembra, não sabe. Aí ela falou, eu grampeei, aí... aqui, coloquei aqui. Eu falei, Maírla, você pegou o grampeador, saiu andando, grampeou, e o primeiro buraco que você acha, você enfia. Aí olha que coisa mais linda, sensata, coerente. Falei, meu amor, tudo que tem aqui nessa casa é meu e seu. O grampeador é seu, a borracha é sua, tudo é seu. Só vou te pedir uma coisa, se você usar... Adiantou? Mas lógico que não. Se adiantasse, era lindo, né, não? Falei, amor, aí o grampeador nunca estava, a borracha nunca estava. Um mês eu passou, 2, 3, comecei a ficar nervoso. Começamos a brigar, feio, e briga, e briga, e briga. E eu falava, não acredito, você deve fazer de propósito, tem problema, não é possível. Para com isso e tal. Fora o carro. Era um carro só, uma chave só, um carro velho que nós tínhamos. E eu acordava para trabalhar, ia no chaveiro, que alguém inventou o chaveiro. Para você colocar o quê? A chave. Para todo mundo poder usar a chave. Para não perder a chave. Mas eu ia no chaveiro. Cadê a chave do carro?
não tá lá, e eu tenho que chegar na hora do trabalho, e ela tá dormindo pela milésima vez, não é a quinta, não é a sétima. Aí eu ia na bolsa dela, jogava tudo, não tá lá a chave. Aí eu já tava nervoso, já tava atrasado. Ô Maírla, é o quê? A chave, ela, que chave? Eu, pelo amor de Deus! A chave do carro! Pelo amor de Deus, Maírla, quantas vezes eu tenho que falar com você, Maírla? Meu Deus, pra que me acordar assim? Essa grosseria, eu falei, a culpa é sua. A culpa é sua. É você que não põe a chave no chaveiro. Quantas vezes eu te pedi? Chega e põe a chave lá. Agora eu não sei cadê a chave. Eu também não sei, mas você tem que saber. Foi você que usou o carro. Quando eu uso, a chave fica lá. Você nunca tem problema. Ai, mas que saco, que coisa. Aí vai lá num casaco, numa calça cheia, pega a chave, brabo, canto da mão dela. Ela chateada, porque não devia me acordar assim, pra que isso? Mas, gente, parece que tem problema. Você entra no carro, com raiva, pra chegar no trabalho nervoso. Irmão, isso foi. Um dia, fui jogar bola com o pessoal da igreja depois de um culto de semana assim. Jogamos bola, cheguei em casa tardão, tipo meia-noite. Abri a porta do quarto, irmão. Quando eu abri a porta do quarto, uma bagunça. Roupa pra passar. Um trem, tudo. Sabe o que eu sentia? Raiva. Meu estômago queimava. O coração acelerava. E naquele dia eu fiquei com tanta raiva, que eu falei assim, gente, eu cheguei a uma conclusão. Eu vi aquela bagunça, eu nervoso, meia-noite. Eu olhei para ela e falei assim, ela vai me matar. Qualquer hora dessa eu vou ter um ataque do coração de ódio e morro. Aí eu olhei para ela, irmão. Mas assim, na paz do Senhor, no céu, no meio da bagunça. Mas dormindo assim, ó, mas angelicalmente. E eu ali passando mal. E eu pensando, eu caio duro aqui, ela nem vê. Nem viu, morreu. Quando acordou, morreu. Aí, casa com um bagunceiro igual a ela, vive até os 100 anos, porque esse povo não morre. Eles não passam raiva. Eles não estão nem aí. Vai ver até os 100 anos e eu morto. Querendo descer do céu, e os anjos me segurando. Quase que eu trago outro problema, igual o Lúcifer. Não, quero ir lá. Que eu morri por causa dela. E naquela noite, irmão, sabe o que eu decidi? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu cheguei, ela dormindo assim, né? Ela, você não vai me matar, não. Hoje eu decido que eu não vou morrer. E pensa numa coisa que tem sabedoria na vida, é Deus, a Bíblia e ditado popular. São as duas coisas de mais sabedoria na Terra. Vem a Bíblia em segundo lugar, o ditado popular. O que o ditado popular ensina? Se você não pode com ele, junte-se a ele. Falei, quer saber de uma coisa? Tem 7 anos que eu tento mudar essa criatura. Eu decido que eu vou ser bagunceiro também, para eu não vou morrer. Eu tô aqui com 19, 20 anos, não morreu dessa bagunça, eu vou ficar assim também. E aí, meu irmão, sabe o que eu fiz? Fui no meu escritório, fiz isso, irmão. Peguei várias folhas de papel Chamex em branco, várias. E eu escrevi assim, Maírla, eu te amo. Coloquei no lugar. Peguei outra folha e escrevi assim, meu amor, eu te aceito do jeito que você é. Coloquei em outro lugar. Não mude. Se você mudar, eu posso não te amar mais. Coloquei em outro lugar. Eu te conheci desse jeito. Se você mudar, eu não vou gostar. Eu te amo. Espalhei umas 8, 10 folhas dessa. E eu parei e pensei assim, como é que um bagunceiro faz? Aí eu peguei e tirei a chuteira assim, ó. Joguei a meia num canto. Falei, pronto. Aí entrei no banheiro. Tirei a roupa. E o que eu fiz? Joguei a roupa do lado do cesto. Porque quantas pessoas poderiam só a mão fazer assim e acertava o buraco. Mas os bagunceiros muito ruins espalham pela casa e os bagunceiros bons jogam do lado. Tá. Aí como eu não dou conta de espalhar pela casa, né? Isso é contra a minha natureza, eu joguei a roupa suja do lado. Quase que eu cometi a loucura de botar dentro do cesto, não pode, do lado. Aí tomei banho, quando eu terminei de tomar banho, me enxuguei, peguei a toalha, entrei no meu quarto e coloquei na cabeceira da cama. Porque aqui que você vai colocar a toalha no pendurador de toalha. Não tem lógica, né? Tem um lugar para você pendurar a toalha. Não, melhor jogar no chão,
melhor colocar numa sofá na cama, ou em cima da cama, ou na cabeceira. Coloquei na cabeceira. Aí coloquei a toalha lá, joguei a roupa, coloquei o negócio, me arrumei, deitei. Irmão, não consegui dormir. Porque a minha cabeça dizia, volta e arruma, volta e arruma, volta e arruma, volta e arruma, né? Não faz isso, arruma, arruma. Eu me via pegando a chuteira, arrumando, eu me via colocando a cesta, eu me via colocando, pendurando a toalha, volta e arruma, volta e arruma. E aí eu parecia o Sméagol do Senhor dos Anéis. Mestre quer arrumar, mestre não quer arrumar, mestre vai fazer, mestre não vai fazer. E eu fiquei numa briga com a minha alma, não, agora você bagunceiro também, que eu não quero morrer. Eu não vou morrer de raiva, deixa, vamos viver, passa a roupa correndo em cima da hora, tem problema, e vai, né? Dormi sem ver. Acordei, ela já tinha acordado. Quando eu cheguei na cozinha, ela olhou pra mim e falou assim, eu me senti tão amada. Ela não sabia, né, que eu tinha pensado, você vai me matar. Aí eu falei, não, amor, deixa eu te falar, eu te amo, eu não quero brigar, eu não quero ver num clima de guerra, entendeu? Eu quero é paz, eu quero é dormir de conchinha, eu quero te beijar, te abraçar. Fica tranquila, eu não vou ficar mais te enchendo o saco, brigando. Eu não falei que entrei no time da bagunça, né? Mas assim, relaxa, vamos viver a vida. Você tá vivo, eu vou ver também, se deu conta, eu vou dar conta também. Beleza. Irmão, olha pra mim, diante de Deus. Ela mudou. Naquele dia, tipo assim, naqueles dias, mudou. Mudou. Por que ela mudou, pastor? Eu pensava, porque eu não tinha estudo nenhum, nem nada, que era coisa de mulher. Tipo, eu falei, não mude. Ela falou, agora eu mudo. Psicologia reversa, né? Não. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que a psicologia diz que para uma pessoa ter, preste atenção no que eu estou dizendo, não é a promessa de mudança, é uma possibilidade de mudança. Ela precisa de algumas coisas. Primeiro, de alguém que mostre para ela que é possível fazer diferente. Então, por isso que o testemunho na igreja é poderoso. Quando uma pessoa testemunha, quando alguém está ali vivendo igual, a pessoa pensa, poxa, consciente ou inconscientemente, se ele conseguiu, eu também posso. Eu fui drogado, viciado em cocaína. Deus me libertou. Alguém ouve e fala, puxa, né? Eu era violento. Deus me libertou. Então, eu já era um exemplo para minha esposa de que era possível ter uma vida organizada, as coisas arrumadas, não esquecer tudo. Então, ela já tinha esse exemplo. Só que eu ficava o quê? Muda, tá errado. E o excesso de cobrança, a pessoa só se defende, ela não serve para mudança e cria um clima horrível. Então, ela já tinha um exemplo. Segunda coisa, além de ter um exemplo, a pessoa precisa se sentir aceita. Se ela não se sentir amada e aceita como ela é, você não cria a possibilidade de mudança. Então, quando eu falei para ela, amor, eu te amo do jeito que você é, não mude, se não mudar tá tudo bem, a gente vai continuar casado, eu não vou largar de você, e eu não vou ficar vivendo um inferno porque você não consegue melhorar isso ou mudar aquilo, eu vou parar e ver as coisas boas que você tem, então tudo bem, beleza. No momento em que ela tinha uma referência, e no momento em que ela se sentiu aceita, ela mudou. Gente, hoje, ela diz que eu sou bagunceiro. Ela reclama. Isso aqui tá uma bagunça. Arruma isso. Às vezes, tem uma loucinha lá na pia. Eu falo, amor, amanhã a gente vê isso aí. Não! E ela é super organizada. Quando minha esposa mudou? Quando ela se sentiu aceita. Quando alguém não ficou o quê? Todo dia cobrando, brigando, reclamando, exigindo. Mudou. Então, não é uma promessa, porque tem coisa que não muda. Tem coisa que não muda. Eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 33 anos de casado, vou fazer, e tem coisa que não mudou. Talvez um dia mude, mas tem coisa que não muda. A minha esposa tem um negócio quando ela gargalha mesmo, não é que ela ri assim, quando ela acha engraçado de verdade, ela joga a cabeça para trás até hoje. Ela faz assim, qual o problema? Às vezes tem uma parede. Ela faz, ai! Gente, desde o namoro eu vejo essa cena. No namoro eu falo, para com isso, fica batendo na cabeça. Você não aprende? Hoje ela fala, bate, ela ri, eu rio também, a cabeça é dela, glória a Deus. Vida que segue, que legal, entendeu? E é engraçado e pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Ouve o conselho. Leve a vida de forma mais leve.
Para de ficar querendo controlar tudo. Para de querer ter tudo super organizado. Para de querer... Quando a gente teve filhos, um livro que salvou a minha vida e salvou meus filhos foi... Eu não lembro o tema do livro, mas ele dizia o seguinte: quando você tem... A Socorro Temos Filhos. Quando você tem filhos, você tem que ter sala de filhos, não sala de visita. Porque eu tenho essa tendência de tudo organizado, e aí eu queria deixar tudo arrumado. Como? Com 2, 3, 4 meninos pequenos. Não tem jeito. Você não vai ver na porcaria. Vai ter momentos de limpeza. Mas eu prefiro que meus filhos tenham paz do que uma casa toda organizada. É melhor um casal vivendo em paz. Ah, pastor, vendo a gente mandar na sujeira? Não falei de sujeira. Não falei de porcaria. Estou falando que às vezes a pessoa não tem o nível que você tem de organização. Ela não tem tudo sempre. Então, relaxa. Relaxa, tranquiliza. Por quê? Porque no ambiente de amor e aceitação, e se você de fato é um exemplo naquilo, você vai criar uma possibilidade de mudança. Pode cobrar? Pode, mas cobre menos. Por quê? Porque no excesso de cobrança, a gente destrói os relacionamentos. Amém? Fala assim comigo: nem sempre chato, nem nunca chato. Às vezes chato. Tem que ser, mas só como Deus. Dá bronca? Às vezes. Fala duro? Às vezes. Normalmente, nos constrange com amor. O que nos leva mesmo a fazer as coisas por Deus é que a gente fica constrangido como Ele nos trata mesmo sem merecer. Constrangimento em amor. Faça isso com seus filhos, seu casamento, sua família, seus relacionamentos. Fica de pé, por favor. Você vai fazer uma declaração. Você vai falar assim: eu quero mudar. Bem forte, eu quero mudar. Eu posso mudar. E eu vou mudar. Porque a Bíblia diz: eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Não tem esse comportamento, não tem aquele comportamento. Equilibre. Você pode mudar de sempre chato para às vezes chato. Você pode mudar de nunca chato para às vezes chato. Você pode mudar de alguém que não fala, não expressa, bagunça, para alguém que melhora. Todas as mudanças são possíveis. Eu abençoo você para você alcançar essa mudança. Amém? Feche seus olhos, por favor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por esse momento, por estar aqui nessa igreja tão querida, tão abençoada, por cada família aqui representada. Eu abençoo as famílias que estão aqui. Quero declarar em nome de Jesus que essa palavra não vai voltar vazia. Que ela vai encontrar em cada coração aqui um solo fértil e que ela vai produzir frutos. Hoje, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, estamos desarmando bombas atômicas que o explodir destruiu família, casamento. Estamos desarmando pessoas, meu Deus, que vivem no modo cobrança, briga, exigência, reclamação, repetição. Nos ajuda a termos almas livres, almas melhores, almas saradas. Nos ajuda a encontrar um local de equilíbrio, para que possamos viver uma vida mais tranquila e termos uma família de sucesso. Tua bênção sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém.